Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. A missão dos 12 apóstolos. Queria que você lesse comigo. O capítulo todo é muito interessante, mas é muito grande, então eu vou deixar para você ler na sua casa. E eu queria que você lesse comigo o versículo 30 do capítulo 10. Versículo 30 do capítulo 10. Diz assim: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém? Vou ler de novo. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Vamos orar? Senhor bom Deus, assim como o pastor Adilson orou, nós pedimos que o Senhor fale mesmo conosco. Quando o Senhor fala, o coração sossega. Quando o Senhor fala, a alma tranquiliza. Quando o Senhor fala, a gente acha a direção. Quando é o Senhor que fala, a gente vê a vida brotando, fluindo em nós. Quando é o Senhor que fala, então fale, por favor, conosco. Nós estamos aqui não é porque merecemos, nós estamos aqui porque carecemos. Nós precisamos da tua voz, nós necessitamos do Senhor. Ó Espírito que é santo, ó Espírito Santo, trabalhe em nossos corações, por favor, não nos deixe sair daqui da mesma maneira como nós chegamos. Nós queremos sair daqui melhores, queremos sair daqui mais próximos de Deus, queremos sair daqui convertidos, convencidos, queremos sair daqui diferentes, mas nós precisamos do Senhor, da tua graça, do teu amor, em nome de Jesus, amém. Essa expressão, que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados, é uma expressão de cuidado. Isso acabou se tornando quase que um ditado judaico, quase que um provérbio popular. E Jesus pega este provérbio e aplica para aqueles seus discípulos. Não se sabe exatamente quando esta expressão começou, esse provérbio começou, mas sabe-se que lá na época ainda de Saul, já se ouvia falar sobre isso. Por exemplo, em determinado momento da vida do rei Saul, ele se disponibilizou a sair para a batalha, mas como era feito naquele tempo, antes de sair, eles procuravam o profeta, o sacerdote, para poder ter de Deus a aprovação para aquela batalha. E ele fez assim, foi atrás do profeta e perguntou: olha, devo ir ou não? O Senhor vai ser comigo ou não vai ser? E o profeta ficou sem resposta, porque Deus não falou nada. Então Saul propôs ali uma busca para saber o porquê que Deus não estava falando. Propôs que se olhasse, ou que se percebesse, ou que se buscasse em Deus, se o problema estava no povo, se o problema estava em Saul, ou se o problema estava no filho dele, que era Jonatas. Onde estava o problema? E o profeta então assim o fez, começou a orar e buscar.
perguntando se o povo estava em pecado, se era por isso que Deus não estava falando. E aí Deus fala com o profeta: não é com o povo, não tem problema com o povo. E aí Saul questiona: então o problema está comigo ou está com meu filho? E ele pede o profeta: ora e pergunta com quem está o problema. E Deus responde: o problema não está com Saul. E por eliminação, o problema então está com Jonatas. E o próprio Saul estava predisposto a matar o filho. Se ele era o grande entrave, se ele era o grande problema de Deus falar e não falar, e estava pronto para isso. Mas aí quando o povo ficou sabendo, porque o povo amava Jonatas, quando o povo ficou sabendo, o povo mandou dizer para Davi, para Saul: não faça nada a Jonatas, não maltrate, não machuque, ele não fez nada de errado, não faça nada com ele, e que nenhum dos seus cabelos possa vir ao chão. E aí se começa a ver e perceber na palavra de Deus alguns textos que vai falando sobre isso. Isso é sinal de cuidado. E o povo estava com cuidado com aquele homem. No contexto que lemos, na história que lemos, quando Jesus diz aqui que até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, para alguns contar os fios de cabelo é mais fácil, né? Só tem poucos, né? Para outros é mais complicado. Mas quando ele diz que os fios estão contados, ou neste contexto, era o contexto de que ele estava mandando os discípulos para a primeira missão. Pela primeira vez eles estariam saindo para anunciar o Evangelho, ou para anunciar o reino de Deus, sem que Jesus estivesse diretamente com eles. E Jesus os prepara, e Jesus dá uma série de ensinamentos, porque Jesus não engana ninguém, ninguém é chamado para segui-lo iludido, achando que as coisas são fáceis. E aí ele fala o seguinte: olha, vocês vão, mas vocês vão para o caminho, e o máximo que vocês vão fazer é só cumprimentar. Quem cumprimentar vocês, vocês não vão perder tempo. Falando da vizinha, falando do vizinho, falando do Aécio, falando da Dilma, falando do... Você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo com coisas que não têm sentido, não tem porquê, não tem para quê. Você não vai perder tempo. Você tem uma missão. Você tem um alvo, você tem um objetivo. E Jesus continua e fala assim: mas olha, fique sabendo de uma coisa, vocês estão indo como ovelha para o meio de lobos. Isso parece brincadeira, né? Ovelha no meio de lobos. Observação: prato predileto de lobo, ovelhinha. Parece que Jesus estava mandando a turma para o matadouro. Mas as orientações não param por ali. Ele diz que não era para ninguém levar nada. Vocês não precisam levar cartão de crédito, não precisa levar muito dinheiro, não precisa nada disso. Vocês vão sair e vão andar pela fé. Vocês não precisam preocupar com o que vocês vão falar. Eu vou colocar na boca de vocês, na hora certa, a palavra certa, no momento certo. Vocês só precisam preocupar em estar indo e fazendo e falando daquilo que eu vos ensinei. E Jesus ainda complementa e diz o seguinte: olha, vocês vão chegar em determinadas casas que eles não vão te receber. Vão chegar em determinados lugares
que eles não vão aceitar a mensagem de vocês e nem vocês. Vai brigar não. Precisa chamar a polícia, não precisa fazer boletim de ocorrência, não precisa pensar que o problema é com você, não vai se sentir a pior pessoa do mundo, mais rejeitado da terra, não vai ficar aí com sensação de desprezo, nada disso. Você vai fazer o seguinte: vai sair daqui a casa, bate o pé, sacode a roupa, tira até o pó da roupa, bye bye, tchau, tchau. Engraçado Jesus falar isso, né? Às vezes a gente não sabe fazer isso, né? Mas tem lugares que a gente precisa fazer isso. Tem pessoas que a gente tem que fazer isso. Sou eu que falei não, Jesus. Eu já fiz isso com algumas pessoas. Vai lá em casa, não vou mais. Já sacudi a poeira do meu pé. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas ele não para por aí. Ele disse que na casa que eles entrassem, se eles fossem bem recebidos, é para ficar ali. Não é para ficar saltando de casa em casa. Não, vai ficar ali. Vai ficar naquele lugar. E se você foi bem recebido, ele fala assim: você vai deixar ali a minha paz. Você vai virar para aquela casa e vai dizer para aquela casa que eles recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. E aquela casa vai receber essa paz. E aí ele fala algumas promessas. Tem lá no versículo, no livro de Lucas, esse texto com alguns acréscimos, ou com coisas diferentes. Ele fala que aquele que der um copo com água frio, não é água quente não, a água tem que ser fresquinha. Essa pessoa que fizer isso vai receber galardão de profeta. Vai receber o galardão que Moisés recebeu, que Elias recebeu, só porque tratou bem um daqueles que era do Senhor. Vai receber a mesma coisa que o profeta está recebendo. É a mesma medida, é o mesmo pagamento. Por isso você trata de dar água gelada para a turma quando for lá na sua casa falar do Evangelho. Mas essa água pode vir acompanhada de um suquinho, uma coisinha assim, salgadinho, né? Um bolo bem molhadinho. E não se preocupe com esse corpo aqui não, que a gente vai receber um corpo transformado, né? Depois o pastor Itamar chega e conserta tudo isso que eu estou falando. Meu negócio agora é com o corpo transformado. Mas tudo isso porque Jesus não queria enganar ninguém, não queria iludir ninguém. Queria que eles saíssem com plena consciência de que a coisa não ia ser tão fácil. Obrigado. Glória a Deus. Eu vejo fazendo isso aqui para o pastor Itamar, e para mim eu nunca vi. Mano. O Geraldo deve estar com algum problema. Deixa eu ver se está fria. Galardão de profeta. Mas aí, irmãos, Jesus está falando isso porque Ele não está enganando ninguém. Ele não está falando que vai ser fácil, como Ele não disse para você e para mim também que ia ser fácil. O fato de você estar com uma palavra, o fato de você estar levando a mensagem do reino, o fato de você estar com o coração repleto de boas intenções, cheio de amor, cheio de objetivos nobres, não significa que isso tudo vai ser muito fácil. Não significa que você vai ser reconhecido, aplaudido, aceito. Muito pelo contrário, é bem provável que os primeiros a te rejeitarem serão aqueles que convivem com você.
dentro da sua própria casa. É por isso que o próprio Jesus falou: olha, eu não penso vocês que eu vim trazer paz. Eu vim trazer divisão. Eu vim trazer divisão entre o filho e o pai. E quando ele fala isso, ele não está falando de briga. Ele está falando que pode acontecer e deve acontecer em algumas situações em que um aceita Jesus e o outro não. Em que um aceita o reino e o outro não aceita. E quando isso acontece, é claro que está estabelecida ali uma questão. Quando a mulher aceita Jesus, o marido não aceita, está estabelecido uma questão complicada ali. E é óbvio que a irmã que aceitou Jesus vai pagar um preço por causa disso. Que o irmão que aceitou vai pagar um preço por causa disso. Ele está dizendo isso. Precisa imaginar, precisa se iludir de que tudo vai ser lindo, de que tudo vai ser maravilhoso, de que tudo vai ser gostoso. Não vai. Precisa pensar que você vai chegar lá na sua empresa ou no lugar onde você trabalha e vai dizer: eu sou crente, e aí a partir desse momento tudo vai sorrir para você. Não vai, muito pelo contrário, as coisas podem complicar, as coisas podem piorar. Não precisa pensar que você vai chegar lá na sua sala de aula, na sua escola, e vai dizer: ah, eu sou crente, sou lá da Igreja Batista Central, e todo mundo vai olhar para você e falar: que legal, que sujeito legal, que pessoa bonita. Vai não. Eles vão olhar para você e vão falar: dá dia para pastor. Você é bobo. E a partir daquele momento os holofotes vão estar direcionados para você. Louco para ver uma falha sua. Louco para ver um erro seu. Para poder te zombar, te criticar. É assim. E na verdade até hoje, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. E quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo o seguinte: olha, tem muita gente que é lobo mesmo. Que anda em bando. Que tem estratégias sanguinárias, que está espreitando, esperando o momento do ataque, esperando a hora de trucidar, de acabar, violentos. Tem gente que olha para a gente e não vê gente, vê uma pessoa a ser batida, a ser vencida, a ser destruída, a ser comida, a ser estraçalhada. E ele fala: e vocês têm que ir, mas vocês não podem agir como eles. Vocês precisam ter espírito de cordeiro. E quando Jesus diz isso, é porque ele mesmo era cordeiro. Vocês se lembram quando ele foi batizar? Quando ele chega perto de João, e João olha, e João identifica da seguinte forma: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio como cordeiro, e enfrentou um bando de lobos. Mas os lobos não tiveram poder de mudar a natureza de Jesus. Eles não conseguiram transformar Jesus em lobo. Ele não agiu e não reagiu como lobo em hora nenhuma. Mas muitos que eram lobos foram transformados em cordeiros. E uma prova disso sou eu que estou aqui, é você que está aqui. Todos nós éramos lobos, mas o espírito do cordeiro transformou a nossa malignidade, a nossa sede de sangue e de violência em espírito de cordeiro. Quando Jesus fala isso,
Quando Jesus fala isso, quando Jesus manda que nós devamos viver e andar assim, não tem aqui nenhum chamamento para sermos bobos, para sermos sem percepção de risco e de perigo, nada disso. Jesus tinha uma clara noção. Jesus sabia que se ele viesse ao mundo para viver igual todo mundo vivesse, não ia ter diferença, não ia acontecer nada. Se você responde ao lobo como lobo, o lobo continua sendo lobo. É por isso que Provérbios fala que a palavra branda desvia o furor. O que isso significa? Que chega alguém perto de você, cheio de ódios, dentes abertos, você percebe a intenção de te mastigar vivo e te ataca, querendo te destruir. Se você responde diferente, responde com palavra branda, responde com amor, até aquela pessoa fica sem jeito, fica sem graça. Chega alguém gritando com você, você fala baixo com ela. O que eu posso fazer por você? Você quebra ela no meio. Chega alguém te acusando, em vez de você se defender, você fala assim: você deve ter razão, eu não sou lá perfeito assim mesmo, mas você me perdoa. Você acaba com ela. Você destrói aquela fortaleza da raiva, do ódio. Você desfaz aquela malignidade, maldade, violência. Jesus sabia disso. É por isso que quando os fariseus o atacavam, ele não atacava. Ele falava a verdade, mas não era e não agia como eles. É por isso que quando Herodes mandou dizer a Jesus que queria pegá-lo, Jesus falou: eu não tenho medo dessa raposa, e eu não tenho medo de raposas. Quando ele fala, eu não tenho medo dessa raposa, e ele fala, mas eu vou para Galileia. Isso ele fala por uma coisa muito simples, porque a briga dele não era com esse homem. Ele tinha matado João, e o momento de Jesus não era aquele. Por isso Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: estou mandando vocês, mas vocês vão encontrar um tanto de lobo por aí, mas trate de ser cordeiro, porque o amor sempre vence o ódio, o amor sempre vence a violência, o amor sempre vence qualquer espírito maldoso. Pode ficar tranquilo. Em outro texto, Jesus vai falar assim: sede prudente como a serpente, sede manso como as pombas e prudente como a serpente. Eu escrevi um texto, e eu disse o seguinte: ser prudente como a serpente, e principalmente prudente com a serpente. Com a serpente a gente tem que ser mais prudente ainda, porque a serpente só fica ali, esperando o momento do bote, esperando a hora de atacar. Não costuma dar bote errado. E você precisa saber como elas agir também assim. E quando você está convivendo com alguma serpente, nós temos que conviver com muitas, aí que você tem que ser mais prudente ainda. Você tem que ser mais serpente ainda. Você precisa estar mais ainda atencioso. Ele disse também que em muitos lugares, em muitas casas que a gente for, a gente não vai ser recebido. Não vai ser. E às vezes essa
não aceitação não é tão clara, né? Às vezes, quando você está de frente da pessoa, a pessoa te elogia. Oh, que bom que você está aqui. Você virou as costas, ai, que alívio. Está doido. Jesus está falando o seguinte: olha, não precisa pensar que é só com você, não é só com você, é assim. E por que é assim? Porque o mundo é assim. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, por que as pessoas sofrem? Eu falei: sofre por um motivo muito simples. Aliás, ele me perguntou: por que pessoas boas sofrem? As más até que devem sofrer mesmo, mas as boas. Eu falei: difícil é saber quem que é bom, né? Mas sofre por um motivo muito simples. Sofre porque nós não estamos no céu. Sofre porque nós estamos na terra e esta terra está em desordem em relação a Deus. Sofre porque aqui na terra tudo está fora do objetivo divino. Mas lá no céu não sofre. Lá no céu não tem lágrima, lá no céu não tem traição, lá no céu não tem língua grande, lá no céu não tem rasteira, lá no céu não tem maldade, lá no céu não tem segundas intenções, lá o negócio é bom mesmo. Inclusive eu achei um troço interessante. Teve um rapaz que foi na nossa igreja, Fortunato, missionário, homem de Deus. E aí, conversando com a irmã lá, ele pergunta para a irmã, que ele conhecia há muito tempo, ele está fora do Brasil há muitos anos: como é que está a sua mãe? E a irmã falou: minha mãe morreu. E eu perto lá, escutando a conversa, ele vira e fala assim: glória a Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu olhei para aqui e falei assim: mas que coisa verdadeira é essa? Normalmente a gente chega perto da pessoa e fala: meus pêsames, né? Fica assim, não. Mas a verdade é essa: que coisa maravilhosa! Está no céu. E lá é melhor do que aqui mesmo, gente. Precisa ter medo de morrer, não. Isso é muito bom para aqueles que têm Jesus no coração, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai passar por tudo isso, vai sofrer por tudo isso. E ele diz para os seus discípulos o seguinte: não se incomode com isso. Não pense que você é o único no mundo que sofre. Não pense que você é o único no mundo que é rejeitado. Não fique fazendo aquelas ligações psicológicas. Não precisa fazer regresso. Não precisa ir procurar fazer cura interior. Por que essa casa me rejeitou? Por que eles me rejeitaram? Não precisa disso não. Bate o pé e vai embora. Segue em frente. Perca tempo em compreender e entender. Você não vai entender a mente de ninguém. Você não vai conseguir compreender o coração de ninguém. Eu queria, você não queria, não tem jeito. Tentei ser seu amigo, você não pode ser o meu. Tudo bem. Feliz Natal, um próspero ano novo e vamos embora. Ué. Será que onde que eu errei? Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor, né? Hoje eu errei. Para com isso. Para com esses sofrimentos desnecessários, né? E diante desse quadro, desse cenário, diante dessa situação, Jesus faz a seguinte promessa para aqueles discípulos: fique tranquilo, porque até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque ele está dizendo o seguinte: olha, você não precisa ficar com aquele negócio de
Quem é que gosta de mim? Quem é que não gosta? Será que aquela pessoa está querendo me trair? Será que não está? Você não precisa ficar naquela expectativa negativa. Você não precisa ficar naquela coisa de, eu não sei com quem que eu confio, por que eu confio, eu não sei. Você não precisa ficar assim, fica tranquilo. Você está indo com uma missão, você está indo com uma palavra, você vai ser rejeitado, eles vão tentar te trucidar, isso é normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, sou Jesus, sou filho de Deus, estava trazendo uma palavra maravilhosa, não aceitaram, me pregaram na cruz, então fica tranquilo, o problema não está com você, o problema está com ele, o problema não está com você, o problema está com aquele que quer acabar com você. O erro não é você, o erro é ele. E fique tranquilo que você não vai precisar viver uma vida de suspense, você não vai precisar viver uma vida de pavor, de síndrome do medo. Tudo vai acontecer, eles vão acabar comigo, estão fazendo um complô. Não, fique tranquilo, porque até os fios de cabelo da sua cabeça eu contei. Ele está falando o seguinte: eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da sua vida, eu sei o que você vai enfrentar, mas eu vou cuidar de vocês. Eu sei que tem um tanto de gente torcendo contra, mas eu estou cuidando de vocês. Eu sei que existe um complô no inferno contra a sua vida, mas eu que estou cuidando de vocês. Nem fio de cabelo vai cair da sua cabeça sem que eu permita. Fica tranquilo. Eu sei que tem um tanto de gente que vai chegar perto de você, vai te abraçar, mas está doido para te ver caído. Não precisa preocupar não, porque quem está cuidando da sua vida sou eu. Quem está olhando para a sua vida sou eu. Precisa viver com medo, não precisa viver com insegurança, não precisa relacionar cheio de cuidados. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. O que você não vê, Deus vê. O que você não sabe, Deus sabe. Aqueles que te querem mal, Deus sabe. Fica tranquilo. E quando a gente tem que enfrentar algumas coisas que nos deixa abatido, que nos deixa magoado, chateado, borocochô, fique tranquilo, que o Deus que renova todas as manhãs, que tem as suas misericórdias renovadas, renova também as suas forças todas as manhãs. Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo, porque aquele que cuida de você, que guarda a sua vida, como diz o Salmo, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre atento, ele está sempre vendo todas as coisas, em todos os lugares, a todos os momentos. Fique tranquilo, você tem um Deus sobre a sua vida. Fique tranquilo, sossegue a sua alma, sossegue seu coração. A tendência, queridos, é só piorar. Não precisa pensar que as coisas vão melhorar, não. Os homens vão ser cada dia pior. Paulo fala lá em 2 Timóteo que os homens vão de mal a pior, amando a si mesmo. As coisas tendem a piorar. Mas fique tranquilo, o Deus de Israel é quem cuida de você. Por isso pode viver sossegado, pode ser cordeiro, não precisa ser transformado em lobo, pode ser cordeiro. Porque o Deus que se fez cordeiro prometeu que os lobos que tentarem nos devorar vão se converter em cordeiros. Sabe o que isso significa? Jesus, quando está falando lá no Sermão da Montanha,
Ele fala assim: ore a Deus para que os vossos inimigos se transformem nos filhos de vossos pais, que eles se convertam. A Bíblia fala assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Aí a gente pensa: Deus é vingativo, que legal, Deus vai vingar. E aí a gente pensa que alguém fez o mal para a gente fica naquela expectativa, né? Que aquela pessoa tropece, arranque o tampão do dedo, caia com a cara no chão, quebre o nariz, quebre os 2 dentes da frente, de forma que não dá para fazer uma prótese, arranca metade da orelha. O desejo da gente é isso, que fique todo deformado, pelo menos deformado. A gente não fala, mas a gente deseja. E aí quando alguém faz o mal para a gente fala: ai, Jesus, Jesus, o Senhor é o Deus da vingança, vinga por mim, não vou fazer nada, só vinga por mim. E a gente fica achando que Deus vai fazer isso. Quem faz isso é lá no centro de macumba, gente. Na macumba que trata as coisas desse jeito aí. Tem oração que é macumba, que o povo faz que é macumba. Me tratou mal, que ele sofra, que ele... Isso é macumba. Isso não vai dar certo. Aqui é boa cumba. Não tem jeito. Deus não vai obedecer ou não vai ouvir uma oração desta. Mas sabe o que é a vingança dele? Ele pega o sujeito que te criticou, que te zombou, que te ridicularizou, lá no seu serviço, lá na sua casa, lá na sua escola, e ele faz esse sujeito se converter, a ser servo dele mesmo, e a olhar para você e falar assim: você tinha razão, eu estava errado. Ele pega esse sujeito que toda a vida te perseguiu, e depois chega perto de você e fala assim: puxa vida, você me perdoa, eu era bobo demais da conta, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu estava perdendo. Essa é a vingança de Deus. Ele pega o seu marido que te perseguiu um tempão, né, dona Paula? E de repente faz com que ele entre numa situação que dependa de você e se converte a Deus e fala: não, ainda bem que você é crente, que se você não fosse crente eu estava perdido. Uma hora dessa eu estava perdido. Ele faz com que o seu patrão, que pisou no seu pé, no seu calo, que todo dia estava ali te incomodando, te instigando, tenha uma experiência com ele, seja salvo, e olhe para você e fala: puxa vida, o que eu fiz esse tempo inteiro? Que burrada. E olhe para você e fala: agora você é meu irmão, você é minha irmã, me perdoa, eu era ignorante, eu não sabia disso. Essa é a vingança de Deus. E quando Ele não faz isso, Ele faz o seguinte: Ele faz com que nenhuma destas malignidades consiga atingir você. Nenhuma dessas maldades armadas, arquitetadas, consiga atingir a sua vida. Nada. Porque Ele cuida de você, até dos mínimos detalhes. Jesus falando com os discípulos, Ele fala: olhem para os pássaros, eles não têm celeiro, olhem para as flores no campo, elas não tecem. Não sabeis vós que vocês têm muito mais valor do que isso? Saibam que Deus cuida de vocês. O seu Deus é um Deus cuidadoso, zeloso, atencioso, sabe das suas necessidades, sabe do que você precisa. Por isso, pode sossegar sua alma, pode aliviar sua carga, pode mandar o medo embora, pode dizer para o seu pavor: pode ir embora. Quem cuida de mim não sou eu,
Quem cuida de mim é Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e abra seu coração. Os irmãos, talvez você esteja aqui, esteja morrendo de medo. Medo do futuro, medo de pessoas, medo da vida, medo de tudo, medo de todos. Medo de perder o emprego, medo de não dar certo, o que você está começando, o que você está intencionando, medo do medo, medo de morrer, medo de viver, medo do marido ir embora, medo da mulher ir embora, medo de tudo, medo de todos. Meu querido, quem cuida de você é Deus. Até os fios do seu cabelo estão contados. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Deus sabe da sua luta, Deus sabe dos lobos que você tem que enfrentar. Deus sabe. Deus sabe das cobras que você tem que enfrentar. Deus sabe das rejeições, das críticas que você tem que enfrentar. Deus sabe daqueles que te mandam sair, ir embora. Deus sabe tudo isso. Não se impressione com isso. Não se preocupe com isso. Não fique atordoado por isso. Em vez de olhar para tudo isso, olhe para aquele que cuida de você, para aquele que está cuidando de você até hoje, para aquele que está te sustentando, para aquele que está te ajudando, para aquele que está te dando vitórias sobre tantas lutas, que já te deu tantas vitórias. Em vez de olhar para aqueles que estão querendo o seu mal, olha para aquele que quer o seu bem. Olha para aquele que prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Olha para Ele. Em vez de olhar para um mundo caótico, em vez de olhar para um mundo raivoso, violento, em que se constrói verdadeiras fortalezas para se proteger, olha para Deus. Olha para Jesus, olha para aquele que prometeu que estaria nos enviando, mas que Ele estaria conosco. Olha para aquele que diz que é realmente assim mesmo, mas que Ele estaria tomando conta da sua vida, da minha vida. Que esses lobos não teriam poderes ou poder sobre nós. Que essas cobras não teriam poder sobre nós. Aquele que disse que quando nós formos picados por um escorpião ou por uma cobra, nenhum mal nos aconteceria. E ele não está dizendo aqui do animal propriamente dito, mas ele está dizendo de pessoas com esse espírito de escorpião, pessoas com esse espírito de serpente, maldosos, malignos, que querem o nosso mal. Mas existe um Deus que quer o nosso bem, e o céu está empenhado em abençoar a sua vida. Os céus está empenhado em guardar a sua vida. 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro lado, mas você não vai ser atingido, porque você habita na sombra do Onipotente, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este descansará. Descansará. Descansa sua alma, descansa o seu coração, sossega seu espírito.
Não permita que esses malignos transformem você em lobo. Seja ovelha. Continue humilde. Continue simples. Continue crente. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você esteja, continue sendo ovelha. E não tenha medo de nenhuma maldade contra você. Porque você vai ter o privilégio de ver muitos lobos sendo transformados em cordeiros. E muitos lobos olhando para você e dizendo: meu irmão, me perdoa. Enquanto os irmãos vão estar cantando, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus. E falasse: Senhor, me dê esse espírito. Me ajude a ser assim. E eu queria que você colocasse nas mãos de Deus, desde já, esses lobos que estão aí rondando a sua vida. Fala: Senhor, tem uns lobos aí querendo meu mal, o Senhor sabe. Mas desde agora eu já estou entregando ele nas tuas mãos. E já estou esperando a tua vingança. Estou esperando que eles se convertam e que eles se transformem, meus irmãos. Estou esperando que eles saibam e aprendam o que é viver com o Senhor. Uma vez Deus vira para Ananias e fala: Ananias, vai até a rua tal, porque lá tem um homem chamado Saulo que está orando. E ele é para mim um vaso precioso. E ele vai saber o que é ser perseguido por amor a mim. Ele era um perseguidor. E Deus o fez perseguido por amor a ele. Pode ter certeza que isso também vai acontecer com os lobos da sua vida. Quando os irmãos vão estar cantando, eu queria que você estivesse orando.